do que qualquer outro preço que você talvez tenha que escolher perdoar alguém que te ofendeu. Porque muitas vezes nós recusamos de perdoar aquele que nos ofende. Muitas vezes tem pessoas que recusam-se e não aceitam, guardam aquela mágoa, aquele rancor, guardam aquela ofensa no coração. E quais as consequências de se recusar a esquecer a ofensa? E como nós podemos nos livrar dela? O primeiro passo é o que eles fizeram aqui. Eles entenderam que Deus já fez o que deveria fazer através do seu Filho, morrer por nós. O primeiro passo é isso, Ele morreu por nós. E se Ele morreu por nós, quem somos nós para não perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, como diz no Pai Nosso? Veja lá em Marcos 11, 24, 25 e 26, eu vou pedir a mídia para colocar, Marcos 11, 24, 25 e 26, nos diz o seguinte a palavra: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Glória a Deus, né? Que maravilha, que palavra abençoada que Jesus disse. Mas olha o que ele diz no versículo 25, porque você está dizendo, né? Ele está afirmando, tudo quanto em oração pedidos, tendes fé. Tem pessoas que falam assim, mas Senhor, o Senhor falou que tudo que eu pedi, se eu tiver fé, eu vou receber. Mas olha o que ele diz no versículo 25, no versículo seguinte, mas, tem um porém aqui, tem um todavia, contudo, porém, né? Quando estiverdes orando, quando você estiver orando, olha qual a condição. Ele tem uma condição, o se. Se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a. Perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então tem uma condição aqui, para que nós sejamos perdoados. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, né, Jesus aqui, ele deixa claro que há uma condição. No versículo 26 ele continua dizendo, entretanto, porque se você não perdoar, se não perdoardes, ele continua colocando a sua condição. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. É muito sério o que Jesus disse aqui. Eu louvo a Deus, porque essas vidas que aqui fizeram essa opção, até, né, de uma forma de surpresa, né, como foi o caso do Alexandre, mas os demais também que fizeram essa opção, entender o significado do que é arrepender, entender o significado do que é se sentir perdoado pelo Senhor. Mas quantas pessoas, queridos, que mesmo depois do batismo, não entenderam o significado e muitas vezes guardam ofensa nos seus corações. Só que, queridos, Jesus falava aqui seriamente, quando ele disse, de uma forma muito séria, ele disse, se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará os vossos ou as vossas ofensas. Sabe, queridos, por que tem pessoas que têm tanta dificuldade de perdoar? Nós vivemos hoje numa sociedade, infelizmente, no qual às vezes não se fala seriamente. Uma sociedade que as pessoas não levam muito a sério o que se fala ou que as autoridades dizem. Consequentemente, na maioria das vezes, não cremos que os outros são sinceros quando falam algo
para nós. Nós vivemos nesse tipo de sociedade hoje, onde a gente não acredita mais em certas falas de certas autoridades, seja em qualquer campo. E hoje nós vivemos então uma sociedade doente. Não se acredita mais em muitas falas. A começar da infância, por exemplo, né? Um pai diz a uma criança: se você fizer isso novamente, tá? Você vai apanhar. Não é assim muitas vezes que nós ouvimos, né? Você vai apanhar, você pode parar com isso. Mas aí a criança faz novamente. E como ele repete o ato inúmeras vezes, após cada episódio, ela recebe o mesmo alerta. Mas só que o pai não, ou a mãe não toma aquela atitude, ele só ameaça, só fala, mas não faz. Ou às vezes faz de uma forma bruta. O que acontece, queridos, é que ambas as reações de não fazer, ou mesmo fazer de forma drástica, de forma errada, muitas vezes, envia a seguinte mensagem para a criança: você realmente não falava sério. Esse tipo de pensamento que vem no coração de uma criança. O que você disse não era verdadeiro, isso que está sendo transmitido para o coração dessa criança. Você fala, não é verdadeiro. Ela aprende que nem tudo que uma autoridade diz é verdade. Então fica confusa sobre quando se deve levar a autoridade a sério ou não. E essa atitude é projetada em várias áreas da sua vida. E a pessoa cresce dessa forma. A visão da criança em relação aos professores, aos amigos, aos chefes, aos líderes, passa pelo mesmo padrão referencial. Mesma coisa. Não leva a sério. Parece que são palavras jogadas ao vento, até pelos líderes. E muitas vezes até nos relacionamentos também. E na cabeça da criança é isso. Quando se diz alguma coisa, realmente, ele não tem aquela intenção de fazer isso. Isso aí é só falácia, só uma conversa fiada. Só que Jesus falava sério quando ele disse sobre a questão do perdão. E aí que está o problema. E muitas pessoas não entenderam que isso é sério. Quando ele disse aquilo, ele realmente, ele é fiel em cumprir o que ele disse. Mesmo que quando nós somos infiéis, ele é fiel. Quando Jesus disse: se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ele falou seriamente. Portanto, queridos, precisamos derrubar qualquer gigante que nos impede de perdoar. Porque esse perdão é uma escolha, não é um sentimento. Nós precisamos optar por perdoar. Nós precisamos escolher isso. Como cada um que batizou nessa noite optou de dizer: Senhor, eu entendi o que o Senhor fez por mim. Eu opto por viver a tua palavra. Eu entendi o que o Senhor fez na cruz por mim. Mas muitas pessoas não conseguem passar por esses gigantes. Passam anos e anos com mágoa, rancor, ofendido por alguém, por algo. E não vivem uma vida plena com Deus. Alguns gigantes, no entanto, são permitidos por Deus, sabia? Às vezes Deus permite até alguns gigantes para gerar uma crise em nós, para que nós possamos viver esse perdão. Às vezes Deus permite que se instale
né, esse gigante para que nos levar a outros níveis. Às vezes nós precisamos passar por situações difíceis, esses gigantes que vêm, para nós irmos para outro, né, para que Deus possa tratar conosco, para trabalhar conosco o aspecto, né, da falta de perdão. Nem sempre os gigantes são ruins, eles têm um objetivo. Alguns gigantes nos tiram de um lugar de visibilidade e nos colocam em um lugar de promoção. Às vezes nós estamos no anonimato, né? E Deus quer que nós venhamos a nos apresentar. Por exemplo, vamos ver Davi. Davi, por exemplo, ele estava lá cuidando das ovelhas. Ninguém sabia que ele tinha matado um urso e um leão. Ele era um desconhecido. Mas o gigante que apareceu, do filisteu, o fez promover. Fez com que ele aparecesse. Ele chegou então a ser convidado pelo rei Saul. O rei Saul fez tudo para que Davi, depois, por causa do ciúme, fez tudo para que Davi fosse morto. Mas Davi, interessante que ele não guardava rancor nem ofensa contra Saul. E aqui que está a grande diferença desse homem de Deus. O gigante então foi importante para que ele pudesse aparecer. Então às vezes Deus usa circunstâncias na nossa vida para que nós venhamos aprender a perdoar. Como diz a canção, né, do Asaf Borba, para quem da minha época, né, que diz: ensina-me a amar mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a perdoar. Ensina-me, Senhor, a viver a tua palavra. Porque, queridos, nós precisamos entender que nesse caso de Davi, por exemplo, ele era completamente, era um garoto, né, desconhecido. E aquele gigante, aos olhos do exército de Israel, era um problema. Mas aquele mesmo gigante, aos olhos de Deus, era um passaporte para levar Davi a outros níveis. Deus usa muitas vezes essas circunstâncias para nos levar a outros níveis maiores para a glória dele. Deus usa situações para trabalhar conosco. Estava até comentando com o irmão a respeito, né, com um irmão sobre como Deus está usando as células para trabalhar com pessoas. Deus está usando, né, mesmo o curso que nós estamos dando, Maturidade Cristã, Deus está usando, né, a oração no Tadel. Então Deus usa circunstâncias diferentes. Para quê? Para trabalhar conosco, para que nós venhamos a crescer, a amadurecer, para que nós possamos então viver uma vida de plenitude na presença de Deus. Mas, querido, saiba, Deus também quer trabalhar no teu coração, para que você aprenda a perdoar, porque a cruz, não é isso? Ela aponta para a vertical, para Deus, mas ela também aponta para a horizontal, para o irmão, para a irmã. Então você deve aprender a viver com o irmão e a irmã em Cristo Jesus. Viver uma vida de perdão, de estar sempre sendo usado por Deus para que essa pessoa que muitas vezes chega toda ferida, machucada, com problemas, você possa ser um instrumento, canal de Deus, para que essa pessoa também possa ser restaurada. Deus usa muitas circunstâncias, queridos. Lá em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, contrastando com Lucas 6,37, diz assim:
Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Já em Lucas 6,37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. E aí, querido, depois de um texto desse, eu fico a perguntar: como é que tem alguns crentes, né, que querem que Deus lhes perdoe, da mesma forma que Deus nos perdoou, ele quer que Deus perdoe ele também, mas se ele não perdoa outros, como é que ele quer que Deus o perdoe, se falta perdão da parte dessas pessoas? Dá a impressão que não queremos, né, levar a palavra de Jesus a sério, né, quando ele diz sobre essa questão. Muitas pessoas não levam a sério, queridos. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos uma outra pessoa, usada por Deus, é o mesmo modo como seremos perdoados. Da mesma forma. Da mesma forma. Então, como devemos proceder e ser curado de toda ofensa em nossas vidas? Como eu devo proceder? Como eu devo viver uma vida, né, em santidade? Como eu devo, depois de batizado, depois que eu passei pelas águas, como eu devo proceder? Como Deus quer que eu viva? A primeira coisa que nós aconselhamos precisamos amadurecer através das dificuldades. Nós crescemos em tempos difíceis e não fáceis. Nós não vamos crescer em tempos fáceis. Em tempos fáceis nós vamos querer viver uma vida, né, ou mesmo vamos acomodar. Nós só vamos crescer se nós vivermos uma vida, muitas vezes, uma vida mais difícil. Vai acontecer muitas coisas conosco. Acontece situações complicadas, situações que nos afetam, mas nós vamos amadurecer com isso. Nós temos que aprender a amadurecer com isso. Você jovem que aqui está, você só vai amadurecer se você entender esse princípio. Precisamos entender que nós vamos encontrar lugares áridos na nossa jornada com o Senhor. Sim, nós vamos encontrar lugares áridos. Porém, na nossa jornada com o Senhor, nós temos que ter em mente que não podemos tentar assim, Senhor, mas alivia aqui, tentar escapar. Não, muitas vezes Deus quer que você enfrente aquela dificuldade, Deus quer que você enfrente aquela situação, Deus quer que você enfrente o que tem para você amadurecer, para você crescer. Precisamos enfrentar tudo, porque é parte de um processo para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. É um processo, a vida cristã é um processo, desenvolver a salvação, precisamos aprender a desenvolver a salvação. Sabe, queridos, quando nós olhamos para inúmeras crises, por exemplo, que os heróis da fé, né, nós não lemos em Hebreus, os heróis da fé viveram, né? Por que eles são heróis? Porque eles passaram pelas crises, porque eles aprenderam com as crises, amém? Crise nos aperfeiçoa, e esses heróis da fé viveram isso. Em alguns momentos parecia ser o final da história, mas eles só estavam na galeria dos heróis porque precisavam de se posicionar em fé. Eles precisavam e eles se posicionaram em fé. Eles romperam em fé e eles caminharam em fé. É por isso que eles se tornaram os heróis da fé. Eles aprenderam com as crises, eles aprenderam a lutar, a viver como Cristo quer que nós aprendamos. E isso fica aqui para os batizandos. Aprenda a viver nessa caminhada por fé, né? Porque existem algumas crises que nos promovem, nos posicionam e nos elevam. Quando nós entendemos que
Nem sempre a crise é algo para ser encarado de forma ruim. Nós temos que entender que as crises muitas vezes vai fazer com que nós venhamos a amadurecer, a crescer, e é isso que Deus quer, né, para nós. Nós temos que aprender com isso, porque esse evangelho, querido, de se posicionar como se não tivesse crise, não tivesse nada, e é só bênção, 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 não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho real, né? Deus nos abençoa sim, com certeza, mas Ele quer que nós passemos, né? Nós andemos, aliás, de fé em fé, de glória em glória. Nós muitas vezes vamos passar por situações difíceis mesmo, mas que vai trabalhar no nosso caráter. Quando você supera diferentes obstáculos, fica mais forte e mais compassivo. Quando você está superando certas dificuldades que acontecem, quantas dificuldades ocorrem conosco, você vai aprender a ficar mais compassivo. Você vai aprender, né, a ficar mais, você vai ficar forte, né? Poderia citar vários homens que aconteceram isso com eles, né? Eu sempre cito Pedro, né? Porque Pedro é um exemplo claro disso, né? Quem era Pedro antes da ressurreição de Cristo e quem era Pedro depois da ressurreição de Cristo. O Pedro depois da ressurreição de Cristo já era um Pedro compassivo, um Pedro muito mais forte, um Pedro que aprendeu com a palavra, um Pedro transformado, não é verdade? Veja bem, queridos, quando você supera diferentes obstáculos e você fica mais forte, você vai se apaixonar mais por Jesus. Você vai ficar mais apaixonado por Jesus. Quanto mais nós, né, nos posicionamos e vamos crescendo, mais apaixonados por Cristo nós ficamos. Agora, se você passou por uma situação e não se sente assim, é porque você não se recuperou da ofensa que ocorreu na tua vida. É porque não houve mudança. Algumas pessoas se machucam e nunca se recuperam. Está sempre vivendo, né, aquela mágoa, aquela ofensa. Está sempre pensando naquele dia ou naquele momento, naquela situação A ou B, em que uma pessoa ou mesmo a uma situação o ofendeu. Essa pessoa nunca se recuperou, mas precisa entender, né, e aprender com Deus, que Deus ainda quer trabalhar com ele ou com ela. Porque, queridos, Jesus aprendeu obediência com as coisas que ele sofreu. É só você ler a palavra. Pedro aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Paulo aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Eles só aprenderam assim. E você? Fica a pergunta, você aprendeu? Ou você está duro, insensível, frio, amargo, ressentido? Se foi essa condição, é porque você não aprendeu a obediência ainda. Mas Deus quer ainda trabalhar com você, se for esse o seu caso. Porque, querido, sim, é verdade, algumas ofensas, elas não se vão tão facilmente. Claro, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Mas você terá que lutar para se libertar. Porque Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração de uma forma em que nós venhamos a amadurecer. Não podemos ser eternas crianças espirituais, nós precisamos amadurecer. E nesse processo você vai crescer e certamente amadurecer, como diz Tiago, né? Tem de grande gozo passar por tribulações, porque vai te amadurecer, vai te dar experiência, vai te dar um outro nível de vida. A maturidade não vem tão facilmente assim como
muitas pessoas acham. Poucos alcançam esse nível na vida por causa muitas vezes da resistência que enfrentam, porque resistem. E qual que é a maior resistência que o ser humano tem para alcançar uma maior maturidade? A resistência vem por causa do egoísmo. Se tem uma palavra, né, que domina hoje no meio da nossa sociedade, chama-se egoísmo. O que é egoísmo? A pessoa pensa só nela, está nem aí para ninguém, e consequentemente ela fica resistente. Como o mundo é dominado pelo príncipe das trevas, né, como diz a palavra, potestades do ar, ele vai estimular isso, e como resultado, nós não vamos prosseguir se nós não entendermos que a cruz significa nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Nós precisamos entender, queridos, que há um preço a pagar. Não é fácil, não é tão simples assim, mas esse é o preço que Jesus pagou por nós, para que nós tivéssemos vida. Para chegarmos à maturidade de Cristo, haverá dificuldades que advêm quando estamos contra o fluxo do egoísmo. Olha o que Atos 14, 22 diz. Atos 14, 22 diz: renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. O que ele ensinou? É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Querido, é tão difícil, né, pregar isso, mas é o Evangelho, não tem como pregar outra coisa, né? Mas é isso que está ensinando a palavra. Ele não nos prometeu uma vida fácil, querido, e sucesso. Esse Evangelho de vida fácil e de sucesso, você desconfie, porque não tem. Ele não nos prometeu isso. De acordo com os padrões do mundo, de jeito nenhum, não é assim. Não é esse o Evangelho da cruz. Ele lhes mostrou que se terminasse o percurso com alegria, iriam encontrar muita resistência, sim, a qual ele chamou até de tribulação. Mas se você está remando no rio contra a correnteza, e é isso que nós estamos fazendo, quando nós nos tornamos cristãos, e você que batizou nessa noite, entenda, você se tornou um seguidor de Jesus, você está remando no rio contra a correnteza. Você vai ter que remar continuamente a fim de progredir contra o fluxo do rio. Se você parar de remar e relaxar, eventualmente você vai seguir junto com a correnteza. E contra a correnteza, nós precisamos sempre estar lutando, todos os dias enfrentando um leão ou um urso ou qualquer coisa. Mas nós precisamos aprender a viver essa vida de disciplina no Senhor, amém? Todas as provações mostrarão resposta a uma questão principal. Você vai procurar ou preocupar se com você mesmo, você está fazendo com o que o mundo faz, ou você vai viver uma vida de autonegação. Qual é a vida que você vai viver? Aquilo que o mundo está, você está entrando na correnteza do rio do mundo, fazendo aquilo, imitando aquilo que esse mundo faz, ou você vai viver a vida que Jesus diz, que é: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas esse é o Evangelho verdadeiro. Faça como esses que batizaram hoje. O que eles fizeram? Eles perderam a sua vida por causa de Jesus, para encontrar a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Aprenda a fixar o seu foco no resultado final. Aprenda a fixar o seu foco no resultado final, que é
o Senhor. Não foque o seu resultado no conflito, mas naquilo que Deus tem para a tua vida. Pedro coloca, isso muito bem, ele em 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Querido, o que Pedro está dizendo aqui? Perceba, ele compara a extensão do sofrimento à extensão da alegria. Porque até aqui, falou, nossa, mas o evangelho é só sofrimento? Não, querido. Assim como você está sofrendo, você vai também, muito mais vai ser a alegria de você estar com o Senhor, muito maior será o conforto de você saber que você é um vencedor, muito maior será o conforto de saber que a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força, muito mais é saber que Deus tem muito mais para nós do que você imagina, como diz Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado ou reservado para nós, amém? Então Deus tem muito mais, queridos. Muitas vezes a gente fica só olhando, ou pensando assim, nossa, mas então o evangelho, ele é um evangelho onde nós vamos sofrer tribulação, sim, mas nós estaremos um dia onde não haverá nem choro e nem ranger de dente. Nós estaremos com o Senhor finalmente, e aí sim nós vamos poder dizer: o Senhor tem reservado para nós algo muito maior do que esse sofrimento temporário que nós venhamos a passar nessa terra. O mais importante é nós vivermos uma vida de plenitude na presença do Senhor. Como você pode alegrar-se, assim, dessa forma, como é que eu posso me alegrar tanto? É quando a glória do Senhor é revelada ao nosso coração, é quando a glória do Senhor é revelada no nosso interior. Jesus, ele passou por muitas situações difíceis, tribulações, mas ele sempre olhava para o céu e dizia: Pai, eu te dou graças, porque eu sei que tu me ouves. Pai, eu te louvo. Ele respirava fundo e dizia: Pai, obrigado. Sabe por quê, queridos? Porque ele entendeu que nenhuma tribulação, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus, Ele entendeu que nada vai nos separar, nem a morte, nem a tribulação, nada. Queridos, você que batizou também, saiba que fique firme nesse caminho, fique firme nessa esperança, porque Deus tem muito mais para você do que você imagina. Apenas se alegre no Senhor, porque quando a glória dele é revelada, você será glorificado com ele juntamente também, e assim é a nossa esperança. Esse processo de glorificação, ele se dá à medida que você lhe permite aperfeiçoar o caráter dele dentro de você. Quando ele aperfeiçoa o caráter dele, quando você aprende a ser um cristão verdadeiro que deixa Deus ser Deus na sua vida, quando você entende que o mais importante não é o ter ou obter alguma bênção, mas o mais importante é ser em Deus, o mais importante é cumprir, obedecer aquilo que Deus tem na sua vida. Você, quando entende isso, a alegria, o gozo, de você estar vivendo uma vida no Senhor, será muito maior, amém? Quando você entende que nada vai te separar do amor que está em Cristo Jesus, e esse processo de glorificação se dá à medida que você permite, então, que Deus trabalhe em você. Então não olhe para a ofensa, querido, olhe para a glória que está por vir, olhe para o melhor de Deus, porque a glória que está por vir, para encerrar, será muito maior do que você possa imaginar. Fique de pé no seu lugar, vamos cantar aquela música.